E agora no JB+, está conosco Jorge Nicola, o homem que comentou para Paramount Plus, que está fazendo os jogos do Inter na Libertadores, o último jogo do Colorado, classificação contra o Independiente. Nicola, obrigado por participar aqui comigo e eu já quero de imediato. Qual a tua análise geral sobre o jogo do Inter específico, mas principalmente a campanha do Colorado na Libertadores, Nicola? Valeu, JB. Um abraço para você, para todo mundo que te assiste. Quanta diferença, né? Eu fiz 2 jogos do Inter na Libertadores nessa fase de grupos. O primeiro, aquela vitória sofrida, com gol no finalzinho do Alemão contra o Metropolitanos, vitória por 1-0. Essa a melhor partida do Inter de longe na Libertadores, um time que conseguiu ser estável. Primeiro tempo brilhante, 3-0, com enorme folga. No segundo tempo ainda toma um gol, mas cria muito mais oportunidades do que o adversário. Acho que o grande ponto da virada desse Internacional não é nem só o retorno do Maurício, mas a questão física. Aquele Inter que sofreu durante tanto tempo ao longo do primeiro semestre para ser regular, para ser estável dentro de um jogo, conseguiu ser mais equilibrado, conseguiu manter um nível de intensidade, muitas roubadas de bola, os gols nascem quase todos de roubadas de bola. É um Internacional mais ativo, mais forte, mais corajoso e também muito mais intenso. Tá, mas daí aí eu te faço uma pergunta. É uma melhora em relação ao Inter de antes ou é uma melhora para dizer assim: olha, numa dessas dá para fazer alguma coisinha na Libertadores? Não, é uma melhora em relação ao Inter de antes, embora o Internacional do segundo semestre será melhor do que o do primeiro, isso não há dúvida, né? As chegadas do Ener Valencia e do Arangues dão outra qualidade ao time, a volta do Gabriel é um reforço importante. Acho que a grande virada nesse Internacional é o Ener Valencia. Talvez eu esteja me precipitando ou cometendo um equívoco, mas eu tenho a impressão de que o Ener Valencia vai ser capaz de fazer no Inter o que o Tiquinho Soares faz no Botafogo. Tiquinho Inclusive, o Soares? Ener, vamos lá. O Tiquinho Soares e o Ener Valencia têm tamanhos parecidos de carreira. Só que o Tiquinho, quando volta ao Brasil para jogar no Botafogo, vivia uma fase pior do que o Ener Valencia quando jogava na Grécia. O Tiquinho veio da Grécia, né? Vivia uma fase razoável para boa. O Ener Valencia vivia a melhor fase da carreira dele. Temporada espetacular no futebol europeu. Ele teve durante a maior parte da temporada a condição de terceiro maior artilheiro entre os países do futebol europeu. É um cara muito pronto, muito experiente. É o cara para os jogos grandes. Eu acho que o Internacional fez um baita acerto quando contratou. Tá, mas assim, o Tiquinho Soares hoje é talvez, se não o principal, um dos três principais jogadores do Campeonato Brasileiro. Beleza. É o O Ener principal. Valencia, tu coloca nessa prateleira aí, então? Eu, Muda o eu time de acho. patamar? Aqui a gente pergunta muito. Muda o time de patamar? Muda o time. É essa a impressão que eu tenho. Acho que ele muda o time de patamar. Eu acho que o Ener Valencia tem potencial para estar na primeira prateleira de atacantes do futebol brasileiro, ao lado do Tiquinho, ao lado do Gabigol, ao lado do Pedro. Não sei qual dos palmeirenses que a gente poderia colocar nessa lista de centroavantes, porque o Palmeiras atua numa função diferente, mas talvez o Rony, enfim. É um Ener Valencia que chega para a primeira prateleira de centroavantes do futebol nacional, sem sombra de dúvida. Me cobra depois no final do ano, JB. Tá. Vamos brincar aqui, fazer uma apostinha, já que né, todo mundo gosta disso atualmente. Se tu tivesse que dizer o seguinte, olha, pelo que eu vi do Inter, a campanha pode ir até onde nessa Libertadores? Semifinal seria um lucro, pelo que jogou o Internacional. É assim, vamos ser bem sinceros, né? Não estamos aqui para enganar ninguém. O grupo do Internacional era um grupo fraco. O Nacional, por exemplo, que passa em segundo, é o time que talvez vários times do pote 1 vão torcer para pegar. E o Internacional jogou 2 vezes com o Nacional e não conseguiu vencê-la. Embora em condições bem malucas, né? Os jogos de Inter e Nacional foram bem esquisitos. Então, assim, o Internacional precisa melhorar para conseguir avançar. Para conseguir, por exemplo, chegar numa semifinal. Onde é que o torcedor do Inter pode se apegar? A presença de novos jogadores. Eu já falei do Ener, já falei do Arangues, do Gabriel. O Inter ainda corre atrás de mais um volante, talvez um camisa 10. Vai depender muito da questão financeira. Mas hoje, JB, imaginar título seria sonhar muito alto. Tentar avançar, passar nas oitavas, torcer por um sorteio importante, interessante, para tentar pegar um adversário. O pote 2 ficou bem complicado, né, JB? O pote 2 tem Flamengo, tem Atlético Uhum. Mineiro, tem River Plate, são times bem chatinhos. Então, é ter sorte no sorteio e tentar chegar no quarta, semi, alguma coisa nesse sentido. Desses jogadores aí elogiados, o John tá muito bem, o Rômulo é uma grata surpresa, o Inter não imaginava. O Inter tinha que ter encontrado o Rômulo bem antes, porque sentiu muito a falta do Gabriel. O Alan Patrick é o melhor jogador da temporada, o Maurício, mano, disse, ó, o Maurício, ele divide a função com o Alan Patrick, e o Luiz Adriano, depois dos 2 gols, o mano na última coletiva disse, olha, quem sabe eu até vou jogar com 2 centroavantes. Desses caras aí, quem mais te impressionou recentemente?
A melhor temporada de longe é do Alan Patrick. O Alan Patrick é o tipo do jogador em extinção, em falta no futebol brasileiro. A gente vai ter o Rafael Veiga, talvez com características parecidas no Palmeiras, o Arrascaeta com características parecidas no Flamengo. Que outro meio atacante, camisa 10, que pensa o jogo, que é cerebral, são poucos, cara. E o Alan Patrick vive uma fase espetacular, nem brilhou nos últimos 3 jogos, mas você percebe na capacidade técnica dele, deu um chapeuzinho lindo no último jogo. É o cara mais diferente. A volta do Maurício é importante, JB, porque como você disse, né, ele desafoga o Alan Patrick. Quando não tem o Maurício, o Inter depende muito do Alan Patrick. O Inter tem alguns jogadores interessantes, o Wanderson e o Pedro Henrique. O Mano não gosta de utilizar os dois porque acha que eles. Enfim, é uma coisa do Mano, ou um ou outro, mas acho que são jogadores interessantes, embora não vivam a melhor fase deles. Jogaram mais na temporada passada do que jogam nesse ano. A dupla de zaga do ano passado é a mesma, né? Mas a dupla de zaga de 2022 jogava mais bola do que joga atualmente. Enfim, eu vejo o Inter num estágio de evolução. E acho que o aspecto físico pode ser determinante para que os jogadores recuperem a condição do ano passado. Até o alemão estava contente com o retorno do preparador físico, né? Flávio de Oliveira é querido por aí, né, JB? Os caras gostam. No Corinthians ele foi mal, mas aqui a galera adora. Depois no pós-jogo do Inter já mostraram o discurso motivacional dele na vitória, que esse discurso nacional, motivacional nunca aparece na derrota. Ele existe, mas quando o time perde, ninguém divulga. Né? Mas daí já mostraram, e o torcedor já compra a ideia e na rede social já fica tudo bem. Nicola, aquele abraço. Abração, obrigado pelo convite, fica bem. Jorge Nicola no JB+.